Em São Luís do Maranhão, assim como em todo o Brasil, se comemora em 29 de junho o dia de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus Cristo. Nas tradições do catolicismo popular, principalmente o brasileiro, o dia de São Pedro é comemorado com fogueiras, fogos de artifício, comidas típicas, quadrilha e outros componentes das festas juninas. No Maranhão, no entanto, a tradição vai ainda mais longe. Além de ser padroeiro dos pescadores da região, São Pedro também é padroeiro dos grupos de Bumba Meu Boi. E é a participação deles que torna a festa por aqui um evento único. São Luís do Maranhão, a capital de um estado pródigo por sua tradição cultural e por suas inúmeras festas no período junino. A conclusão de tudo, a festa de São Pedro, é o ápice do calendário. A programação religiosa é a mais importante de todo o período. O encontro de grupos de Bumba Meu Boi é uma tradição popular. A festa de São Pedro é o encontro das duas coisas. A presença do boi nas manifestações culturais do Maranhão é praticamente obrigatória. Na festa de São Pedro, os grupos de boi se dirigem até a capela em busca de uma bênção para o ano todo. A tradição já se mantém há 75 anos. Começou pelos pescadores. Durante a festa, acontecem duas procissões. A marítima, que reunirá cerca de 50 embarcações na orla de São Luís, e a terrestre, onde os fiéis percorrem as ruas do centro da cidade. Muita gente está envolvida na festa desde o começo. O Pedro, enquanto pescador, ele foi um tanto rebelde, né? Ele disse muitos nãos até o ponto de ter essa consciência, né, do chamado. A princípio, ele não atendia esse chamado, né? E depois, já com tempo de muito pensar, muito refletir, foi que ele resolveu atender esse chamado de Jesus, como fala a própria Bíblia. Ele deu vários nãos a Jesus, né? O Jesus sempre questionando: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Até que, por último, ele se sentiu até assim como se fosse um teste muito grande, como se Jesus estivesse testando como eu poderia dizer, como se Jesus estivesse testando a capacidade dele, né? Por como ele negou a princípio e depois ele passou a dizer que ele o amava. Aí Jesus questionar com ele: você me ama, Pedro? Você me ama? Por último, já depois de muita insistência, né? Ele vai e diz: sim, Senhor, eu te amo. E a partir daí, Jesus entregou toda a responsabilidade, passou toda a responsabilidade a ele de edificar a igreja de Jesus Cristo. Ele passa a assumir essa responsabilidade. E eu acho que todo local que existe a igreja de São Pedro, que geralmente é uma parte de mar, de rio, de lago, é justamente por isso, por essa questão dele ter sido pescador. Essa influência, né? Como aconteceu aqui na Madre Deus, que era uma área de pescadores, hoje praticamente já não tem pescador. Então aquela área baixa toda era formada por pescadores, né? E há praticamente 80 anos que iniciou, ela era feita em um barracão, sendo que essa festa ela começava desde o dia 1º de maio, com as ladainhas, o mês mariano. Terminava o mês de maio, já iniciava o mês de junho, eles davam segmentos às ladainhas, mas já oferecendo a São Pedro. E quando terminava essa ladainha, ali eles ficavam fazendo suas festas, né? Até chegar o dia 29, eles saíam em procissão, os pescadores, cada um nas suas canoas, nas proximidades, que a água vinha até nessa parte quase de cima, né? Era palafitas, muitas palafitas. E só ao longo do tempo é que ela foi crescendo, E hoje ela se tornou uma festa bem melhor, maior, visto porque ela passou a fazer parte do calendário cultural do Maranhão.
Tanto que amanhã aqui na nossa cidade é feriado. Praticamente no estado todo do Maranhão é feriado. Começa em maio. Em maio começam os ensaios, né? Os ensaios das brincadeiras, os ensaios de Bumba Boi. A partir do sábado de Aleluia, alguns já começam a ensaiar. Mas em maio mesmo, você pode ir todo final de semana, os grupos estão ensaiando. Os grupos de coco, de quadrilha, de todas essas brincadeiras já começam a ensaiar, né? E no mês de junho começa a apresentar em vários arraiais da cidade. Então tem arraiais em toda a cidade, em todo o canto da cidade, né? Então aqui na ilha você vai encontrar, nos bairros mais distantes tem seus arraiais, aqui no centro da cidade. No interior do estado, você vai encontrar em todo o interior do estado que você for nesse período, às vezes na época de São João e São Pedro, tem um arraial e tem brincadeiras acontecendo lá, né? Então é uma festa popular mesmo, muito forte, muito rica no Maranhão. O cacuriá, ela é uma dança muito nova, né? Ela surgiu, né, foi criada em 1974 por um senhor daqui do Maranhão, que era mestre de tambor de crioula, mestre de bumba boi, fazia a festa do Divino Espírito Santo, era o Seu Lauro. Então, o Seu Lauro foi uma pessoa que foi, pesquisou e montou uma brincadeira que ele chamou de cacuriá, né? E essa brincadeira era feita basicamente com as caixeiras que trabalhavam com ele na festa do Divino. E Dona Teté era uma dessas caixeiras que também dançava o cacuriá na época com ele. E as músicas, o ritmo, o toque das caixas, tudo vem do carimbó de caixeiras, que é uma brincadeira feita ao final da festa do Divino com as caixeiras do Divino Espírito Santo. Então é de lá que vem o cacuriá. E o nosso cacuriá aqui do Laborarte, que é o cacuriá de Dona Teté, ele foi criado em 1986, quando Dona Teté já não brincava mais no Seu Lauro, não mais existia o cacuriá de Seu Lauro. Dona Teté veio trabalhar com a gente aqui no Laborarte, veio ensinar um grupo para tocar a caixa do Divino num espetáculo que ia acontecer e acabou ficando no grupo. O cacuriá é típico do Maranhão, surgido como parte das festividades do Divino Espírito Santo, uma das tradições juninas. A dança é feita em pares, com formação em círculo, o cordão. É normalmente acompanhada por instrumentos de percussão, chamados caixas do Divino, pequenos tambores. O Maranhão, ele tem uma diversidade enorme de ritmos, né? A gente vai ver tanto no carnaval como no período das festas juninas, você vai ver várias brincadeiras assim que são desconhecidas do resto do país, né? O tambor de crioula, que você vai ver tanto no carnaval como no São João, é uma coisa que é daqui do Maranhão, né? Você já vê em outros lugares, mas a partir daqui, né? Saiu daqui do Maranhão. Você vai ver o Bumba Boi. O Bumba Boi tem vários sotaques. Aqui em São Luís, só aqui em São Luís tem uns 5 sotaques, mas se você for no interior do estado, você vai ver uma outra gama de sotaques, né? Diferentes. Um tem uma coisa diferente, um pouquinho diferente um do outro. Então a gente tem assim, isso é muito forte. No São João você vai ter Bumba Boi, tem cacuriá, tem lelê, tem o lelê que é o mesmo pela porco que a Luana está falando, tem a quadrilha, tem a dança portuguesa também, que faz parte de toda essa história também, né? O caroço. Quer dizer, então são muitas danças, são muitos ritmos, né?
Olha, esse grupo de tambor de crioula nasceu há 85 anos atrás. Com uma brincadeira de criança, no sábado de Aleluia, acharam por bem estar batendo tambores de tabocas na época. E os velhos na época acharam bonito e no ano seguinte começaram a fazer festejar São Benedito. Acontece aquelas pungas, né? A umbigada e aquela essência mesmo da musicalidade do negro, assim, daquela cultura mesmo afro. Tem a música que chama as coreiras, aí vem uma atrás da outra, faz aquela sua reverência na frente dos 3 tambores, com o santo, a coreira principal vai com o santo na frente, aí faz a sua reverência, aí vai de uma a uma, aí ela faz sua reverência, sai, aquela outra chega e sai da roda, vai punga ela, dá um bingado, ela sai, ela fica dançando e assim acontece a reverência de todas com o santo para depois todas dançarem juntas ao mesmo tempo. É a festa de São Pedro. Na capela de São Pedro, todos os bois, assim, por devoção, se apresentam na capela de São Pedro e isto vai a noite toda, se estende pelo dia todo e às vezes nem todos os bois se apresentam, a devoção a São Pedro. Assim, sobe aquela rampa, enquanto o grupo fica aqui embaixo, o boi em si, o cantador, sobe a rampa para reverenciar o santo lá na sua capela. Aí daí quando o boi desce, aí o grupo sai da vez para outra. E assim passa a noite, de véspera de São Pedro, dia de São Pedro todo. Aí vai o dia todo. Aí vai, dependendo, até 10, 11 horas, 12 horas. Às vezes mais tarde até 12 horas. Aí para mais um pouco o movimento. Amanhã, às 13 horas, nós temos a procissão marítima, né? A previsão da saída dela é às 13h30. E em seguida, após o retorno da procissão marítima, acontece a procissão terrestre. Saindo por algumas ruas daqui, chegando até aqui no Largo de São Pedro, onde toda a festividade encerra com a missa campal. Eu sempre questiono o seguinte: nós estamos celebrando um santo, né? Um santo religioso, um santo que faz parte da Igreja Católica, né? Então, eu acho que ao invés de se enaltecer mais o lado cultural, nós temos que enaltecer aquele que está sendo festejado, né? Por quê dessa importância? Para que esse lado religioso ele não se perca diante do lado cultural. Que a presença religiosa ela seja mais forte, a importância religiosa seja mais forte. Viva São Pedro! Viva o nosso padroeiro! O andor com a imagem de São Pedro é a peça central das procissões e é carregado tanto no mar quanto no percurso terrestre. Brasil Folclore, o povo brasileiro em festa de São Pedro.
Brasil Folclore. Povo brasileiro em festa de São Pedro. Estamos aqui preparando o andor, né, da procissão, a procissão luminosa, que sairá daqui da Igreja de São Roque até a Capela de São Pedro. E também para a procissão amanhã marítima e a terrestre. Então, por isso, tem que ser muito bem caprichado, muito bem pensado. E a gente tem esses dois profissionais maravilhosos que estão preparando, né? A procissão marítima mudou o percurso ao longo dos anos, com a mudança de muitos pescadores para pequenas cidades próximas. Mas alguns ainda se dedicam para que ela não deixe de acontecer. Quanto à procissão marítima, isso é uma coisa que vem de longos anos. Vem do meu pai, o pai manteve essa tradição. E agora, basicamente, eu assumi, entendeu? E nós estamos continuando a fazer esse transporte da imagem de São Pedro. Nós apanhamos a imagem aqui no cais, daqui nós retornamos a fazer uma volta pelo espigão costeiro, que fica próximo ali à Ponta da Areia, né? Retornamos de lá, vamos até a barragem, que chama barragem, né? Que vai até esse canal aqui, até lá na frente. Depois retornamos novamente aqui para a rampa Campos Melo. Aí ficam lá, louvando com suas bandeirinhas, quem leva a bandeirinha, cantando, fazendo suas orações para tudo correr bem, para que não chova, pedindo para São Pedro não derramar água nessa hora, que se chover se torna perigoso, né? Então, quem fica lá no cais, fica fazendo suas orações, pedindo a Deus para dar tudo certo e esperando chegar para acompanhar na terrestre. Aí espera uns 30 minutos, é o tempo que o sol vai melhorando, aí vem caminhada até aqui o Largo de São Pedro. O povo de Deus, ele estava havendo amor. Nosso cacuriá, ele é assim, nós temos as caixeiras, tocando caixa e cantando, e tem o elenco de dançarinos, né? A galera que dança e tem os músicos. Os músicos, hoje a gente está trabalhando com cavaquinho, um violão, flauta, cabaça. Mas antes, a gente fazia, quando o Teté começou, era só na caixa e na voz. Era só toque de caixa e voz. Quando nós fomos fazer o nosso primeiro CD,
foi que a gente, junto com o diretor musical, resolvemos incrementar alguma... Ó, a gente vai botar isso num CD, não é a mesma coisa que a gente está assistindo uma apresentação. Então, vamos colocar alguns instrumentos, entendendo? Aí colocamos o cavaquinho, o violão, a flauta, fazendo uma introdução nas músicas, né? Bom, um arraial pra gente, assim, é um local, assim, onde tem as barraquinhas de palha, né? Você faz várias barraquinhas de palha, bandeirinhas, né? No céu, enfeitando. E lá, nesse arraial, acontecem as apresentações. Às vezes nesses arraiais, se vende comida típicas, né? Comidas de época, assim, vatapá, cariru, um arrozinho de puxá, peixe frito, né? Tem batata doce, laranja, mingau de milho. Então, você vai encontrar tudo isso no arraial, peixe frito, né? Então, é o arraial. E as brincadeiras que vão lá, né? Dançar para o povo ir lá assistir. Chapéu de couro baiano, chapéu de couro baiano, ô baiadeira daqui, ô baiadeira de lá, tira o chapéu da cabeça, eu tiro e torno botar. Baiana, baiana, chapéu de couro baiano, chapéu de couro baiano. Quando eu saí de casa, a minha mãe me falou, meu filho, cante pulsão. O que faz essa diferença é essa riqueza cultural. Porque a gente vê em alguns outros estados, existe só uma tradição. Quem é forró, quem é quadrilha, quem é isso. Não, aqui não. Aqui há essa miscigenação de ritmos, né? Que torna a nossa cultura mais rica em relação, eu falo em termos de, né? Não estou querendo desmerecer os outros estados. Nós estamos falando em termos de São João, né? Dessa festividade. Então, eu acredito que seja onde tem a maior riqueza cultural. Esse período é... Yeah.